Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode abrir a sua Bíblia aí, em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Hoje nós iremos falar sobre maturidade no casamento. Amém? Marcos 10, 45 diz assim: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Hoje nós vamos ministrar esse tema, algo que nós temos vivido na nossa casa e também temos visto que é algo que precisa ser mencionado sempre na igreja, para as famílias, para os casais, de um modo geral, mas principalmente dentro dos lares, né? E para ilustrar um pouco essa palavra, eu comecei de trás para frente. Percebi mesmo. Já travou aqui o cérebro, mas tudo bem. Ô, Rick, põe 3 cadeiras aqui para mim, por favor. Douglas. Então, gente, eu não sou bom com isso, estou aprendendo com a Samira, tá? Mas eu vou tentar. A gente está debaixo da mesma unção, né, Samira? Amém? Eu vou chamar aqui 3 casais. Corajosos, casais corajosos. 3 casais. Tá bom, aí. Casal que tenha menos de 5 anos de casado. Quem tem menos de 5 anos de casado, levanta a mão aí. O Dil, vem aqui, filho, você e a Savana. Um casal que tenha mais de 5 e menos de 10. Levanta a mão. Ninguém. Vem aqui, então, você, Rog, não, você e a Jo. Agora, um casal... Vem aqui você, Karina e Marcela. Amém. As senhoras podem se sentar, por favor, né? Então, como nós estamos falando de servir, né, nada mais justo do que representar isso de forma prática. Então, vocês vão fazer o que nesse momento? Tenta adivinhar. Ah, tão esperto, hein? Então, nós temos 3 casais, 3 casas diferentes, 3 famílias que se comportam diferente, né? Então, a gente vai ver que são 3 maneiras de servir diferente. A primeira vai ser você, filho, serve água para a Savana. Isso é do jeito que você está pensando aí mesmo. Não, desse jeito. Nunca serviu. Vai derrubar, hein? Marcelo serve para Karina, espera só ele terminar. Serviu? Como é que foi, Savana? Como ele saiu? Bem, Marcelo. Caprichei, negão. Como ele saiu? Excelente. Agora o Rognão, né, o nosso maître, nosso mitre, vai mostrar. Por favor. Pera, não terminou ainda, não, nem. Pode ir, pro maître. Devolve a taça, mulher. Saída em... Ah, então, por favor, mais um pouquinho para a senhora. Como que ele se saiu? Obrigado pelos casais. Uma salva de palmas para eles. Vem, pode tirar as cadeiras, por favor. Então, assim, servir dentro da igreja, servir no ministério, servir pessoas que estão fora do nosso convívio familiar, muitas vezes é fácil, né? Servir num ministério onde você aparece, onde as pessoas estão te vendo, né? Ou estão citando o seu nome constantemente. De certa maneira, para algumas pessoas que gostam, né? Vamos dizer assim, que tem esse lado aí, é fácil. Mas e servir lá dentro da nossa casa? Servir um copo de água para a esposa, um copo de água para o esposo,
né? Quando a mulher está lá na sala, fala, traz um copo d'água, traz uma xícara de café, um chá, Estoura né? uma pipoca. Estoura uma pipoca, né? Aí a coisa muda, as coisas mudam, né? A figura é totalmente diferente, né? Porque ali a gente está servindo uma pessoa que a gente está acostumado, sabe os defeitos, né? Conhece as qualidades. Então, dentro da nossa casa, é algo muito difícil de servir. É muito difícil o marido ter, né, toda essa pompa para servir a esposa e vice-versa. Né? Às vezes é difícil até falar um obrigado, até um por favor, é difícil falar dentro de casa. Então, servir dentro de casa é um grande desafio. E o Senhor Jesus foi o nosso maior exemplo de servir, de ser servo, porque ele mesmo falou e mostrou que ele não veio para ser servido, mas para servir, dando a vida dele, né, em favor de muitos. Então, nós precisamos ter isso bem latente no nosso coração, que servir dentro de casa é um desafio, e nós precisamos romper. Né? O simples fato de servir uma água, aqui pareceu muito fácil, é algo muito simples, mas, às vezes, dentro de casa, um pedido de um copo d'água, rapaz, pode ter certeza que pode ser o estopim para uma briga de uma semana, né? Uma visita não tão esperada de um pastor, né? Um simples copo d'água. Então, servir dentro da nossa casa é um desafio muito grande. Servir o marido, servir os filhos, servir a esposa, pode ser algo que é um desafio muito grande. Então, nós temos que buscar imitar ao Senhor Jesus, principalmente dentro do nosso lar. Nós sempre frisamos isso, né? Por isso que nós temos essa ministração que se chama Tudo Começa Dentro do Lar. Porque tem que começar dentro do nosso lar. Se nós não vivemos isso dentro do nosso lar, esse servir, vai ser muito difícil vir servir na igreja, né? Ou vamos servir na igreja não com o coração correto, mas com o coração sempre querendo algo em troca, né? Então, a barganha começa aí. Se a gente não consegue servir dentro de casa, para vir servir na igreja, para vir servir no ministério, fazer algo para Deus, não vai ser com o coração correto, vai ser sempre com o coração deturpado. Então, se nós servimos dentro de casa, vai ser muito fácil servirmos com o coração, com a mentalidade certa dentro da igreja. Amém? Um ponto que eu queria falar, que é muito importante, temos que saber quem somos. Lê para mim, amor. Lucas 9, do 18 ao 22. Por favor. Já marquei. E aconteceu que, estando ele orando, em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, João Batista, outros, Elias e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus. Jesus aqui, ele pergunta, quem sou eu? Jesus sabia quem ele era. E se você for decorrer a Bíblia, ele é questionado várias vezes. Ele é chamado de comelão, até fala que ele possuía demônio. As pessoas dão vários adjetivos, mas ele sabia muito bem quem ele era. Jesus, aquele que veio a se entregar por nós e morrer numa cruz, certo? E hoje na família, como que é? O marido sabe o papel dele? O que ele tem que exercer? A mulher sabe o papel dela? Qual é o papel da mulher? Os filhos sabem o papel dos filhos na casa? Que nós estamos falando de família, né? Eu estava pensando em algo assim que a gente vê muito. Tem pais que passam a responsabilidade para o filho mais velho cuidar dos irmãos. O que o seu irmão está fazendo? Não, que não tem que ajudar. Precisa ajudar. Eu lembro que quando o Felipe estava em casa, quando eu trabalhava fora, ele ajudava. Ele fazia as tarefas de casa, né, Fê? Que era pegar o lixo, fazer umas coisinhas. Às vezes, deixa eu abrir um parênteses, às vezes eu chegava mais cedo, né, do horário, eu só via ele passando assim, já tô indo, mãe. Eu falei, ele não fez nada hoje. Mas assim, não questionava, mas ele sabia que precisava ajudar. Ele sabia disso. Mas tem pais hoje que jogam toda a responsabilidade no filho mais velho. Você precisa cuidar do seu irmão, você precisa fazer, e não é. Vai falar com a sua irmã lá, fala com a sua irmã lá. Não, quem é o pai, quem é a mãe? Você precisa resolver. Eu falo isso porque eu passei muito isso, por ser a mais velha. E, como eu falo, eu comecei a cuidar da minha casa com 8 anos de idade e do meu irmão também.
E a responsabilidade dele parece que era minha. E aí você acaba acreditando que é sua mesmo. Aí, em vez de você deixar o seu pai e sua mãe fazer, você se preocupa. Não que não tem que se preocupar. Tem que se preocupar, sim, mas a responsabilidade não é nossa. Às vezes eu vejo mães procurando conselho em filhos. Ai, me ajuda aí na oração. Tem que orar, mas assim, está invertido o negócio. O marido, ele é o quê? Ele cuida, o marido quer dizer cuidador, certo? Cuida da esposa. E a mãe tem que fazer o quê? Cuidar dos filhos. O casal cuidar dos filhos. É invertido. Gente, e o mundo, ele quer fazer inversão mesmo de tudo. Ele quer colocar rótulos na gente. Por isso que você tem que saber quem você é. Qual é o seu eu falo que a Bíblia é o nosso manual. Tudo vem com manual, não vem? A Bíblia é o nosso, de como a gente tem que agir, do que a gente não deve fazer, o que a gente tem que falar, o que a gente não deve falar também. Esse é o manual. Se nós somos parecidos com Cristo, fala que nós temos que ser imitador de Cristo, não é? Temos que ser mais parecido com Ele. Veio também algo no meu coração, o seguinte, às vezes, antes da gente se converter, a gente sempre falava assim, pelo menos eu falava, falando de mim. Quando eu casar ou quando eu tiver filho, que eu fiz do contrário, tive filho e eu casei, mas tudo bem, Deus acertou as coisas, amém. Eu falava assim, eu não quero fazer o que os meus pais faziam, eu não quero fazer a mesma coisa. Gente, é um erro, sabe por quê? Se a gente colocar na nossa cabeça, a gente tem que ser parecido com quem? Com Cristo. Não ser parecido com as pessoas. Meus pais teve erro, mas teve acerto também. Nós temos que ser mais parecido com Cristo. Tá, eu me converti, me casei. Como que Cristo quer que eu me comporte? É a forma que eu vou me comportar. Como Cristo quer que eu trate o meu esposo? É a forma que eu vou tratar. Precisa de maturidade. Nós temos que ter maturidade. Não podemos deixar o mundo entrar na nossa casa. E sabe qual é um sinal de maturidade maior para um casal? É o marido ou a mulher perguntar, marido, assim, o que eu preciso mudar? Detalhe, sem brigar pela resposta dele e sem se justificar. É fácil? Não, né? Não é fácil. Porque eu falo de mim. Quando assim, eu falo assim, amor, que eu preciso mudar? Mas eu já estou pensando numa justificativa. Eu falo assim, não, mas é porque isso. Não, gente. Então, isso é sinal de maturidade. É você saber que você precisa mudar e que você não vai questionar o lindo homem daquilo que ele tem falado. Saiba quem você é. E casal imaturo, gente, cria filhos imaturos. Casal imaturo não sabe dar limite para o filho. Ou é rigoroso demais. Tudo que está fora, tudo que é excesso, tudo que é excesso, não está certo. Jesus, ele dá a temperância. A gente vê filhos aí sem limite, porque o pai e a mãe é imaturo. Você vê os filhos também muito presos, o pai e a mãe é imaturo, porque é os dois lados, e sem imaturidade. Nós temos que ser pessoas maduras. E para sermos pessoas maduras, temos que parecer mais com Cristo. Morrer para nós mesmos. Não aceitar que o mundo dite o que tem que ser na nossa casa. Não aceitar que a Netflix crie os nossos filhos. Ou esses youtubers aí da vida, que eu nem sei o que é. Influencer digital. Influencer digital. Não podemos, gente, aceitar isso na nossa casa. Eu conversava com uma pessoa, aí falei, minha filha, você vai separar. Eu vou separar porque eu tenho que ser feliz. Aí acabou que separou e parece que o filho não aceitou. Ela não conversa mais com o filho. Eu falei, mas como assim que você não conversa mais com o filho? Porque ele tem que aceitar que eu preciso ser feliz, porque um dia ele vai embora. Qual é a nossa herança? O que a gente vai deixar aqui? Eu não vou deixar só a minha casa lá no Jardim Fernanda. Eu vou deixar o meu filho aqui, que é meu segmento. É a minha herança. E os meu neto também. É isso que eu vou deixar. É lógico que eu quero ter um lugar bom, quero ter um carro bom. Amém? Amém. Gente, me ajuda, gente. Todo mundo quer. Mas o mais importante é os nossos filhos. E esses tempos atrás, umas 3 semanas, eu e meu irmão, nós ficamos doentes. Ficou doente os dois. Que beleza, gente. Olha, é para fazer a maturidade aflorar, né, amor? Ficou doente os dois e era contagioso. Então, a gente não podia sair e ninguém podia ir lá. Então, assim, se vocês é líder de casal, então vamos começar agora a depenar os dois, né? Vamos começar. E tá lá,
um mozão ruim, gente, como que é homem doente? Olha, gente, eu acho que eu fui para o céu, voltei umas 5 vezes. Fui, voltei. Olha o exagero, hein? Tá exagerando já. Então, aí a gente estava lá em casa, aí tomo remédio, eu não quero tomar remédio, que não sei o que tem, vai doer meu estômago, aquelas coisas de homem, vocês sabem, né? Beleza. Aí eu falei, bom, já que eu não posso sair, ninguém vai poder vir aqui, eu vou limpar o guarda-roupa. Aí fui limpar o guarda-roupa, quem tem mania de limpeza sabe, né? Arranquei tudo de dentro do guarda-roupa e fui limpar. E assim, e Deus, ele foi ali que brotou essa ministração. Eu achei uma carta do Felipe para mim, só que não tem data, a cara dele, não tem data, não sei quando ele mandou, e foi Deus mesmo. Quando eu abri a carta, na carta falava assim, mãe, me perdoa, porque eu, às vezes, reclamo de não ter as coisas, mas a gente tem paz na nossa casa. Eu tenho vontade de voltar para casa. Ele falou que o mais importante, ele falou assim, Deus falou comigo. Agora eu não sei aonde. Eu não sei. Olha o exagero. Foi agora não? Mas é antiga. Isso, Nora. Nora inteligente é outra coisa. Não, mas não vai voltar para. Mas, gente, não faz isso comigo. Isso, Nora, isso, bem falado. Eu estou falando assim. Mas, gente, aí, fazendo eu perder. Aí, eu me perdi. Isso, Nora. E eu vi como é importante, gente, você ter pais maduros. Você ser maduro na sua casa. Ele não vai voltar, Nora. Ela está com medo lá, não quer. Ele é tão bom, né? Você não quer devolver, né? Eu sei, eu te compreendo. Como é bom você ser maduro na sua casa. Mas sabe qual é o mais importante do teu filho falar que tem paz? Sabe por que a nossa casa, nós somos maduros e a nossa casa tem paz? Porque Jesus habita lá. Porque nós tentamos fazer de tudo e morrer para nós mesmos para que o Senhor seja entronizado na nossa casa. É por isso. É só por isso que a nossa casa tem paz. Tá? Pode Amém. seguir. Tira o pé da minha ministração. Amém. Falando ainda um pouco sobre servir, a gente tem que ter disposição dentro do nosso lar para servir. Né? Não é fácil, né? É um grande desafio, né? Porém, nós temos que estar dispostos a servir dentro da nossa casa. Os filhos, a esposa, saber que tudo que nós temos, que tem chegado a nós, é para servir a nossa casa em primeiro lugar. Temos que servir a igreja, a comunidade, sim, mas primeiro temos que olhar para dentro do nosso lar e ver qual que é a necessidade, o que eu tenho que servir para minha casa, para minha esposa, para minha família, que aquilo ali é a casa, a nossa casa, o nosso casamento é a primeira célula, é a igreja matriz, vamos dizer assim, né, onde nasce a na nossa vida como um todo. Então, se nós não olharmos para dentro da nossa casa e não conseguimos servir dentro do nosso lar, nós temos que repensar muitas coisas na nossa vida, porque aqui só vai ser o reflexo do que é lá. Então, temos que servir, né? E servir, né, com amor, servir com excelência, porque dentro da nossa casa nós também estamos sendo observados, né? Dentro da nossa casa, os nossos filhos estão olhando para a gente, a nossa esposa, o marido está olhando para a esposa, e os nossos filhos, os nossos netos só vão replicar aquilo que eles veem a gente fazendo. Se a gente está servindo a nossa casa com amor, com paciência, com alegria, com educação, né? Os nossos filhos também vão servir a nossa casa com amor, paciência, educação e alegria. Então, se dentro da nossa casa os nossos filhos desrespeitam a esposa, né? Desrespeita o marido, né? Não respeita ninguém, é porque também entre o casal não está tendo respeito, né? Então, nós precisamos entender isso. Como eu trato a minha esposa e como a minha esposa me trata, eles estão observando e eles também vão nos tratar. Então, se os filhos não estão respeitando o pai ou a mãe, é porque entre o marido e a mulher não está tendo respeito também. Então, nós temos que entender que dentro da nossa casa nós somos muito observados e eles vão replicar exatamente aquilo que a gente está fazendo. Então, servir dentro do lar com amor, com graça, né, com excelência, com educação, respeito, é algo que vai refletir na nossa descendência, naqueles que estão olhando para a gente. Então, o servir é algo muito importante e é algo que vai sempre trazer benefício. É o famoso plantio e colheita, né? É o semear e colher. Se nós semeamos dentro da nossa casa, né, dentro da nossa casa também a gente vai colher. Aí a gente precisa observar o tipo de semente que a gente está plantando
dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, e tudo mais. Amém? E outra coisa, casal maduro, ele entende que o seu parceiro, ele é um parceiro, ele é o seu marido e não é um adversário. E às vezes a gente vê muito queda de braço, que fala? Entre o homem e a mulher, e acaba afetando os filhos também. E a casa vira um verdadeiro inferno. E o que é a nossa casa? Nossa casa é um pedacinho do céu, né? A gente sempre fala isso aqui, tem que ser um pedacinho do céu. E a picuinha começa assim, né? Não quer ceder, não quer pedir perdão, não quer falar um obrigado, né? Quando tem que falar. Ou, às vezes, o homem pede uma coisa para a mulher. Ai, sou sua empregada. Sou sua empregada. Ou vice-versa. Nossa, trabalhou o dia inteiro, tem que fazer alguma coisa para você. Ou até mesmo tem pais que têm dificuldade para servir os filhos também. Eu não acho nada assim difícil você levar um copo de água para o seu filho, que está no sofá, ou dar alguma coisa para o seu filho. Está ensinando eles a servir também, a ter responsabilidade também. É ser madura. E aí, voltando naquele assunto que a Samira falou tão bem no último culto, se você fica com picuinha, não é maduro, gente, a intimidade do casal também não flui. Porque a mulher começa onde? Aqui, né? E se o homem fez um negocinho de manhã, já era. Aí perdeu. Sendo que é para os dois. É para os dois. Momento de intimidade, para os dois. Tem que ser bom para os dois. E se fica com picuinha, não vai para frente o negócio. O negócio não desenvolve, não vai. Então, casal maduro, se quer ter uma noite agradável, né, amor? Tem que começar cedo, né, amor? Bom dia, né? Pode falar. Suar a camisa, Bem, amor? Eu tenho fotos de casais da igreja aqui no celular. Eu vou chamar aqui, vem aqui a pastora Andy e o Gigi. Fica em pé aqui, por favor. Agora a gente vai falar um pouco sobre conselho. Conselho e concordância. Vem aqui o bispo e a bispa, fica aqui em pé, por gentileza, rapidinho. O Braz e a Clô, desculpa, esqueci. Vou aproveitar os pastores, né? Ficar de frente para cá, bispo. Aqui. Não, olha para lá. É isso, Vou mostrar a foto do casal e vocês vão ter que dar um conselho, mas bem sincero para esse casal. Tá ok? 1, 2, 3 e vai. Não pode falar quem é, tá bom? Nem dar dica. Sorry. Vai se preparando aí. Aconselhe eles aí. Mas eu dou conselho para quem? Para a mulher ou para os dois? Muita perseverança. Saber que, como nós cantamos hoje, nós dependemos da graça de Deus. E ser família, eu creio que a família nasceu no coração de Deus e ela vai permanecer estando firmada na oração, no jejum, na presença do Senhor, na sensibilidade em buscar a Deus, em honrar a Deus e honrar um ao outro. Teve um encontro de casais que a mulher falou para ele que ele tinha muito defeito. Eu lembro, eu estava naquele encontro de casal, mas a mulher falou uma frase que foi muito importante. Tem muito defeito, mas as qualidades sobressaem os defeitos dele. E você não é medido por seus erros. Você é medido no final, pelos seus acertos. E por aquilo que você consegue superar na sua vida. Eu vejo isso nele. Ele é um vencedor. Viu, rapaz? Agora o Gigi e a pastora Andia. É o mesmo? Não, é outro casal agora. É outro? Mas tem que ser um conselho bem sincero. Ok? Está na igreja hoje ou não? Não pode olhar para eles? Tem que olhar, falar olhando para o casal. Um conselho para esse casal é... Continua. Esse casal é engraçado. Esse casal é gente Casal boa, hein?
Eu gosto deles. O cara é bonitão? Continuem buscando a Deus, priorizando a Deus, porque com certeza, quanto mais próximos de Deus esse casal tiver, mais eles estarão próximos um do outro. E sumiu o casal aí agora? Cara com vergonha. Vai, finge que está aí. É só isso, pode ser agora para Eu tô vendo o pastor. Continue buscando a Deus acima de todas as coisas, porque aquilo que nós todos desejamos é o que o Senhor vai dar para aqueles que o buscam. Então, se eu puder desejar algo para esse casal, é que continue buscando a Deus, porque as outras e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Obrigado. Pode se sentar. Amém. Deu para perceber que eles aconselharam quem? Eles mesmos. Então, às vezes nós somos bons em dar conselho para outros casais, para outras pessoas. Mas e quando se trata da gente, né? Então, o conselho ele é muito importante dentro do lar, né? A gente pode lembrar de 2 casais aqui, por exemplo. Eu considero não era casal, né? Era o tio e a sobrinha, mas o relacionamento deles, né, é a inspiração para muitos casais, né? É a inspiração para mim, por exemplo, que é Esther e Mordecai, né? E também temos o exemplo de Ananias e Safira, um exemplo a não ser seguido, por exemplo, né? Então, Esther, no caso, lá no livro de Esther, o tio dela dá um conselho para ela, né? Quando ela vai lá para o palácio do rei, fala assim, ó, não diga a ninguém que você é judia, que você pertence ao povo judeu. E ela segue esse conselho, e esse conselho poupou a vida dela, né? Poupou a vida dela literalmente, poupou ela de ter problemas ali, porque tinha muita gente de muitas outras nações, ia ter conflito, né? E ela seguiu o conselho do tio, né? Se você colocar no relacionamento marido e mulher, quantas vezes o marido dá um conselho para a esposa, dentro do lar, uma advertência, e a esposa não escuta, não obedece. E o contrário também. Às vezes a esposa fala, ó, não faz isso. Aconselha o marido dentro do casamento. E o marido não ouve, né? Às vezes vem o líder de fora, vê o pastor, o líder aconselha, a pessoa escuta, mas dentro de casa, às vezes, é difícil de escutar, né? Então, como Mordecai aconselhou Esther, né? E não só nessa situação, em outras várias situações, né? Nós temos que ouvir mais dentro de casa, parar para ouvir os conselhos da esposa, a esposa do marido, né? Nós temos que ter isso no nosso casamento de uma forma bem clara e latente, porque é muito fácil escutar os de fora, mas os de dentro, falou, mas falou de novo, falou, mas já sabe, né? É muito preocupada, se preocupa com qualquer coisa, né? Vê problema em tudo, vê perigo em tudo. A gente precisa parar e dar ouvidos para dentro da nossa casa, né? E foi isso que Esther fez. E olha, você lê o livro de Esther, olha o que aconteceu naquela história ali, e olha até hoje como isso se repercute numa nação, num povo, né? Tanto é que virou uma festa, né? Virou algo tradicional, celebrar o livramento através de Esther, através de Mordecai. Então, para a gente ver como que um conselho pode ser poderoso dentro da nossa casa, pode trazer livramento, pode trazer restauração, pode trazer prosperidade. Então, é aquilo que a palavra fala, que o que 2 concorda, né, acontece. E olha o exemplo de Ananias e Safira, né? Lá no versículo 9 de Atos, do capítulo 5 de Atos, né, essa versão não vai estar escrito literalmente concordaram, né? Mas fala assim, ó, então Pedro lhe disse, falando para Safira, porque é que entre vós vos concertastes para atentar o Espírito do Senhor. Quer dizer, eles fizeram um concerto, eles tiveram uma concordância, né, para vender o terreno, pegaram um valor, depois foram falar que deram por um outro valor. Mas eles tiveram ali um concerto, uma concordância, esse casal, para algo que foi para desagradar a Deus, né? Então, se um casal, né, colheu consequências porque concordou para algo que desagradasse a Deus, imagine se eles tivessem concordado para agradar a Deus.
Então, concordância e conselho dentro do casamento é algo muito importante, né? E muitos casais não deslancham, não avançam, né? Não crescem em várias áreas, não só na financeira, mas espiritualmente, num ministério, num discipulado, porque eles não concordam, eles não conseguem entrar em um comum acordo em muitas coisas. E, às vezes, coisas simples, coisas do cotidiano, coisas da família, coisas de dentro de casa. Eles não conseguem concordar. Tem sempre o atrito, tem sempre a discussão, tem sempre um querendo que a vontade dele se sobressaia à do outro. Né? Nós ouvimos o testemunho da Fernanda e do Douglas. Quando eles concordaram numa situação, a vida deles alavancou, a vida deles progrediu. Então, concordância e conselho dentro do matrimônio é algo muito importante e é algo muito relevante, é algo que pesa dentro do casamento, que pesa dentro da família. Né? E lembrando que os filhos estão observando, olhando para a gente, eles também vão começar a analisar isso. Né? Então, tem filhos que se aproveitam dessa situação de discordância, de atrito, que as ideias não batem, e eles vão procurar meios ali para fazer aquilo que eles querem, e aí o pai e a mãe não conseguem concordar, um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí a criança se beneficia de alguma coisa, e esse beneficiamento a gente sabe que é sempre para o lado errado, para o mal, né? Então, nós precisamos entender e corrigir isso dentro do nosso casamento o quanto antes, o mais urgente possível. Temos que ter concordância e temos que ter também o conselho sempre dentro da nossa casa. Né? Em Provérbios 15, 22, fala que na multidão de conselheiros, na multidão dos conselhos, há sábia decisão. Então, casal, nós temos que buscar sempre conselho, principalmente em casais mais experientes, que já passaram por situações adversas, né? Que já passaram aí pelo vale de ossos secos, né? Vamos buscar conselho nesses casais, né? Porque eles têm muito a nos ensinar, eles têm muito a mostrar com a vida deles aquilo que a gente precisa para que o nosso casamento também seja um sucesso, para que o nosso casamento progrida, avance e prospere. Amém? Casais dentro da igreja, tá? Não nas internets da vida. Bem lembrado. Essa questão de dar conselho, eu sempre falo, é algo também que a gente vive, às vezes é da forma que nós falamos, às vezes é a forma que você fala com o seu marido, às vezes é a forma que o marido fala com a esposa. A gente tem que falar com amor. Às vezes eu falo assim, amor, quão cheio de Deus você está? Aí ele já sabe que eu vou dar uma. Aí eu falo, então, amor, a mulher tem que ser sábia. Ou ela bota fogo, ou ela vai apaziguar. Deus deu esse dom para a gente. A gente não é aquela que aconchega? Deus deu para a gente esse dom. E tem mulher que parece que gosta de apagar um incêndio com gasolina, gente. E bota fogo em tudo, não sabe falar, trata com rispidez o marido. Obrigado. E vice-versa, sabendo que as pessoas mais importantes para nós estão onde? Dentro de casa. Porque a igreja começa onde? Dentro da nossa casa. Aí é reflexo para quê? Para o discipulado, para as células e para tudo. Então, a questão é saber falar, é saber expor as ideias. Nem sempre vai, né, amor? Porque todas as vezes eu falo... nem sempre. Eu não sou muito boa, não, mas algumas coisas eu acerto, né, amor? Nem sempre vai. Você tem que ter maturidade para isso. Para, sabe o quê? Não para falar assim, dar errado e falar assim, eu te avisei, não, para orar para dar certo. Porque se der errado, vai sofrer os dois, não é um só. Porque nós somos dois na mesma casa. Só fazendo um adendo, e por incrível que pareça, tem muita mulher, né, homem também, que ela gosta que as coisas dêem errado, para justamente falar isso, para que ela possa mostrar, lá, tá vendo? Não falei que ia dar errado, não falei que não era para fazer assim, que era para fazer do meu jeito. Olha lá, eu canso de avisar. Então, a gente precisa... aconselhando casais, convivendo assim com casais, a gente vê que isso é muita gente que pensa assim. Parece que a pessoa tem prazer que as coisas dêem errado para a família e ela também sofre junto, para ela simplesmente ter razão na situação, poder falar que ela estava certa e ela sair se gabando, se sentindo bem e a família dela sofrendo e ela também. Então, isso é muito perigoso. Isso tem que ser mudado. A nossa mentalidade tem que ser transformada. E aí a pergunta, o que é melhor? É ser feliz ou ter razão? O que vai ser melhor para a gente? E a gente também tem que analisar as situações, gente. Eu vou dar um breve testemunho rápido. Eu e o mozão, nós fomos para o Revisão, esses tempos atrás,
Um mês, né? A gente foi por revisão, tá? Pegou o nosso carro, passou, fez tudo que tinha que fazer no carro, né, amor? O carro foi bonzinho lá, bonitinho. Chegou lá, a gente... Sem nenhum sintoma. Sem nenhum sintoma. Ele estava assintomático. Foi bonitinho, a gente fez tudo, passeou lá, foi comer, blá, blá, e um casal foi com a gente. E a gente não tinha muita intimidade com esse casal, né? Mas foi bom, foi um propósito de Deus. Na hora de vir embora, gente, o mozão passou No meio do caminho. No meio do caminho, o mozão passou num posto de gasolina, né, amor? Sim. Para abastecer. E abasteceu. Na hora que saiu do posto de gasolina, o carro começou a florescer, né? Foi a florescer. O carro começou numa tosse e não ia. E não ia. Esse carro veio... Achei que era Covid. Como que marcha que ele veio? Não sei. Eu sei que ele veio assim, ele veio se arrastando de lá, de Ribeirão, até aqui, o casal com a gente. E a gente preocupado com o casal. Falei, meu Deus, uma preocupação. O casal tinha filho pequeno, né, amor? Preocupação não é que você chegar. Eu falei assim, meu Deus, esse povo falar, mas quem que arrumou esse enrosco, botar a gente aqui? E aí a gente pensou, a gente tinha duas alternativas. Ou a gente fazia dar certo, eu e o mozão mantemos o nosso bom humor, né, amor? Aí eu falava assim, aí o mozão falava assim, oh, meu Deus, esse carro, será que ele vai chegar lá? Eu falei, vai. Aí eu falava assim para ele, ai, Deus, manda um anjo forte para empurrar esse carro. Aí o mozão ficava, não, assopra ele. Ele ficava, uf, e o casal atrás. Aí eu falava assim, não, amor, não está pipocando, está florescendo. Olha a paisagem, falava para o casal, olha a paisagem, a gente veio conversando, brincando. Enfim, deixamos o casal na casa deles, né? E aí a gente mostrou, até então a gente estava bem calmo, né, amor? E fomos para nossa casa. Chegou em casa, o carro, realmente, ele só estava esperando chegar lá. Gente, meu Deus. E aí a gente não perdeu aquilo que Deus tinha dado para a gente. E passou, o mozão levou o carro para arrumar, mais uma vez, já tinha feito a revisão, arrumou, mas a gente já sabe que é um sinal, né, amor? É o sinal de dar tchau para ele. Então, amém. Isso que a gente entendeu. E aí, eu falei, aí chegou a noite, a gente veio para o culto aqui, depois do revisão, e eu, com uma vergonha, cheguei no casal, falei, gente, vocês nos perdoam o que a gente fez vocês passar? Olha, a gente ficou tão preocupada. Aí ela falou assim, não, imagina. E passou. Depois, esse casal chamou nós dois. Falou para mim assim, Sol, no final do culto eu quero falar com você. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí comecei a pensar, lembrar. Ai, meu Deus, sabe que eu falei uma coisa para a menina aqui? Eu comecei a tentar lembrar. Ela falou para mim assim, nós nunca fomos tão ministrados como naquele carro com vocês. Aí eu falei, sério? Ela falou assim, aham. Ela falou assim, a gente entendeu como deve se comportar. Ela falou assim, em nenhum momento vocês discutiram, nenhum momento vocês perderam a paciência. Ela falou assim, foi muito bom estar com vocês. E ela falou assim, vocês são realmente aquilo que vocês falam. E eu, assim, toda preocupada, achando que ela ia... Mas isso eu quero dizer, é sabedoria. Poderia falar para ele, né, amor? Mas também, né, meu filho, você não sabe? Está acostumada a abastecer, não sabe se o posto é ruim? Aí ele ia falar para mim assim, cala a boca, mulher, senão quebra os seus dentes. Pronto, gente. Perdeu o que recebeu. Mas eu não ia perder, gente. Não ia perder. Mas não é? Gente, eu não sei, olha, aquele carro, ele tava... Olha, rapaz do céu, hein? Encapirotado. Tava mesmo. Tava com o gabiru o carro. Mas a gente não queria perder. Lógico que não é da nossa também, a gente não tem esse... É o chu quebra-quebra. O quê? Chu quebra-quebra. Sai fora. A gente não tem esse costume, mas, assim, foi muito bom ouvir. E eu falo o seguinte, não é porque é a Sol e o Lindão, é porque a gente resolveu ser igual a Cristo. E é morrer para nós mesmos, gente. Nem quase que o carro morreu com nós lá, né? Ainda eu pensei, liga para alguém. Aí um falou assim, eu acho que é o pastor Eduardo passando. Eu falei, dá um tchauzinho para ele, alguma coisa. Aí que ele ia zoar mesmo. Mas chegamos, não perdemos o que Deus deu para nós. Está aqui, né, amor? Vamos pôr em prática. E não perdemos a paciência, porque não é um carro que vai roubar aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas lá. Não é um carro que vai fazer a gente perder o nosso testemunho, porque o casal estava analisando. E foi assim, tão assim, né, amor, que não era eles que eram para ir com a gente, era outra pessoa. A gente recebeu uma ligação de um pastor, que eu não vou falar quem que é, aquele ali, ó, trocou tudo. Aí eu falei, não, amém, a gente é servo, a gente está aqui para servir. Servir a igreja, não importa, a gente está aqui para servir. O nosso carro, mesmo com aquela tosse, ele está para servir. Ele não está com Covid, mas está para servir também. E assim foi um propósito de Deus. Aí depois a discipuladora dela falou assim, Sol, foi de Deus eles irem com você mesmo. Porque assim, eles
diz que vai mudar bastante coisa só de olhar, mas é o quê, gente? É Cristo em nós. É Jesus Cristo, não sou eu, não é o lindão. A gente não tem nada de bom se não for aquilo que Deus coloca em nós. Nós temos que ser parecido com Cristo. Nós temos que ver que as pessoas estão prestando atenção na gente. Você acha que você está aqui na igreja, passeando para lá e para cá, você acha que as pessoas não prestam atenção? Presta, como a gente fala com as pessoas, como a gente cumprimenta as pessoas. Presta atenção, sim. A gente é testemunho em tudo. No agir, no falar, no se vestir, no se comportar. A gente é testemunho não só no subir aqui, mas em tudo. É mais aí embaixo. É nos acampamentos, é nos encontros, é lá que a gente é testemunho. Porque eu entendo que nós estamos aqui para servir. Nós somos servos, servimos a nossa casa com excelência, que a gente sabe que é o mais difícil. Então, vai lá você mesmo, faz você mesmo. Com excelência, isso reflete na igreja e naquilo que nós fazemos. Porque Jesus, ele nos ensinou que ele veio como homem para servir. Para servir. E servir é o nosso lema, né, amor? Amém. Pode ir, continuar aí. O horário está dando, já deu. Então é isso. O que a gente queria passar é: sirva dentro da sua casa, né, com amor, com excelência, né, porque é ali onde nasce tudo para a nossa vida, é dentro do nosso lar. A nossa vida espiritual também, querendo ou não, nasce dentro da nossa casa, né? Tenha concordância com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido, né? Tenha concordância para promover a sua família, promover o reino de Deus dentro do seu lar, né? E também, conselho, busque aconselhar a sua família com sabedoria, conselhos que vão levar a sua família para perto de Deus, para o centro da vontade de Deus, né? Aconselhe a sua esposa, aconselhe os seus filhos, o seu marido. Busque conselhos na palavra, busque conselhos em homens e mulheres que temem a Deus, né? Mas busquem conselhos para promover a sua família, a sua casa, amém? Vamos nos colocar de pé. Pegue na mão da sua esposa. Coloque a sua casa agora diante de Deus. Pode já ir intercedendo pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Os pais intercedam aí pela vida dos filhos. Os filhos que estão aqui estão sem os pais, interceda pelos seus pais. Amém? Coloque diante de Deus a sua família. Porque a nossa família é algo que Deus nos deu para cuidarmos, para servirmos, para aconselharmos. A nossa família é um projeto de Deus para nossas vidas. Amém? Pode ir colocando, interceda aí pela sua casa. Pode já ir orando. Amém? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti cada família, cada casal representado aqui, cada marido, cada esposa, filhos, Pai, que o Senhor venha sobre esses casamentos, traga restauração, cura, Senhor, libertação, traga uma unção de concordância, de aconselhamento, Pai, é o que nós Te pedimos, e que eles possam entender que eles são servos das suas casas, servos das suas famílias. O marido é servo da esposa, a esposa é servo do marido, os pais servem os filhos, e os filhos entendam também que eles servem aos pais. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos por cada família, por cada casa, Senhor. Sabemos que o Senhor tem um propósito na nossa igreja, que é de restaurar famílias, que é de levar famílias, Pai, a uma restauração sobrenatural no seu poder. Por isso nós Te pedimos, Pai, derrama dessa unção e cumpra essa palavra em cada família, em cada lar, Pai. Aqueles que estão em casa também, Pai, conectados, que o Senhor venha sobre cada lar que está ali linkado, conectado, assistindo essa palavra, que recebe essa palavra, Senhor. Que esses lares, Pai, sejam transformados, renovados pelo Senhor, Pai. Que nós vejamos na nossa igreja famílias restauradas, Pai. Casamentos, Pai, renovados. Casamentos referenciais, Pai. Assim como Jacó, Senhor, colocou aquelas varas, Pai, diante daquelas ovelhas, para que elas se reproduzissem, Senhor. Nós também Te pedimos, Pai, coloque casais, Pai, diante das famílias, para que as famílias olhem para esses casais e possam buscar ao Senhor, buscar aquilo que o Senhor tem para esses casais, Pai. Marque a vida desses casais, Senhor, assim como o Jacó marcou aquelas varas, Senhor. Que esses casais sejam marcados pelo Teu Espírito e que eles reproduzam outros casais, Pai,
também transformados, restaurados e marcados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós oramos nessa noite, é o que nós pedimos e colocamos diante do Seu altar, por cada família, cada casal aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.